Bom dia, pessoal. Vamos continuar então o nosso conteúdo. Na última aula a gente fez a vista de prova, discutimos a avaliação. Na aula de hoje a gente vai começar então a estudar as reações químicas, as transformações químicas, certo? Então, no capítulo passado, na unidade passada, do livro que a gente usa, o livro da Marta Reis, dessas aulas de Química 1, as atividades foram pautadas então aí nas mudanças climáticas, né? Então a gente partiu desses temas aí para discutir todos aqueles conceitos, grandezas físicas, né? As mudanças de estado e tudo mais. Na unidade 2, ela é pautada então por ozônio e oxigênio. É o tema que vai gerar então essas discussões. E esse capítulo 4, que vai tratar das transformações da matéria, é onde a gente começa então a dar mais ênfase para as reações químicas. E aí tem um texto, eu sugiro que vocês leiam esse texto e discutam a questão se é possível ou não se afastar da poluição. Um texto bastante interessante aí, falando sobre a questão da poluição, certo? Aqui, gente, ó, segundo aquela última aula nossa, que eu dei exemplo para vocês sobre propriedades de grupo, né, propriedades químicas, como que certos materiais reagem, alguns eventos que a gente consegue identificar como sendo uma transformação química. Eu dei o exemplo da água de cal, soprando água de cal e solubilizando precipitado. Isso, gente, nós vamos começar a escrever todo aquele esquema na forma de uma reação química. Ó. Então, aqui tem os reagentes na parte da esquerda, a setinha indicando que houve uma transformação, e na parte da direita, os produtos. Então, aqui, o óxido de cálcio com água, formando hidróxido de cálcio. Lógico, e lá para frente, na hora que a gente começar a trabalhar a simbologia em química, nós vamos introduzir esses símbolos, certo? Para a gente começar a trabalhar com eles. Por enquanto, vocês ainda não têm tanta familiaridade, preferi pegar o nome completo dos materiais. Então, a cal virgem, óxido de cálcio, reagindo com a água, formando hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio com gás carbônico, formando aquele precipitado de carbonato de cálcio. Lembra que era soprar a água de cal, então é o hidróxido de cálcio. E depois o carbonato de cálcio, colocando ele para reagir com vinagre, que é uma solução de ácido acético, forma gás carbônico e acetato de cálcio. Solubilizando, então, transformando o carbonato de cálcio num composto solúvel, que é o acetato de cálcio. E aí, gente, para entender então as reações químicas, a constituição da matéria, a gente tem que ver como que antigamente isso era discutido. Os filósofos gregos, aqui eu coloquei 450 a.C., eles falavam que a matéria era descontínua, ou seja, que tinha alguma coisa que compunha essa matéria. E aí essas ideias não eram bem aceitas, né? O próprio Aristóteles, ele disse que, na verdade, a matéria é uma combinação de 4 qualidades: quente, frio, seco e úmido. Então, isso aqui era o princípio da alquimia. A gente ainda não tinha a química como ciência, né? Ela ainda não tinha surgido. A gente sabe que para ter a química a gente precisa de um método, né? Então está aqui o exemplo aqui da combinação aqui de fogo, ar, água e terra, que é os 4 elementos básicos que o pessoal da alquimia trabalhava isso. Ela perdurou até a metade mais ou menos do século XVIII, até surgir a química então como ciências, né? E o que a alquimia ela permitiu aí de conhecimento, né? Foram testados vários materiais e desses materiais foram descobertas diferentes substâncias com diferentes propriedades. Isso já foi muito interessante, né? Porque se a gente for pegar o que eles tinham como ideia principal, seria a transmutação dos metais, né? Transformar qualquer matéria em ouro, busca da tal da pedra filosofal que faria isso, também busca da vida eterna e por aí vai, né? Então a alquimia ela tinha muito esse entorno místico, certo? Algumas questões que a alquimia buscava, de transformar um metal no outro, depois o pessoal falou que isso era inviável, hoje em dia a gente já sabe que isso é viável, né?
Então, mais para frente, com um estudo um pouco mais avançado, a gente vai ver como que isso é possível, certo? Então, tá aqui um videozinho, um gifzinho que mostra algumas anotações aí da alquimia, olha os símbolos misturado aí com a tal da misticidade, né? Então, alguns símbolos aí da alquimia, bem diferente dos símbolos atuais, né? Aqui, gente, continuando esses estudos das transformações químicas, a gente pode classificar as reações como, vou classificar aqui de duas formas básicas, só para a gente entender algumas coisas. As reações de síntese, em que dois ou mais reagentes se combinam para formar um produto, tá? Sintetizar um produto. Então, você já deve ter ouvido essa palavra, vem daqui, reações de síntese. Magnésio metálico com oxigênio, essa reação aqui era das antigas máquinas fotográficas, né? Essa reação emite muita luz, formando o óxido de magnésio, emite muita luz que dava a luminosidade necessária para a fotografia. Aqui tem um videozinho dessa reação do magnésio. Olha só, ele vai pesar aqui num cadinho uma fita de magnésio, tá aqui o magnésio. Olha ele usando aqui uma balança semi-analítica, né? Na verdade, uma balança aí, semi-analítica. Ó, a fita de magnésio no interior do cadinho. Ele vai ligar aqui o gás, o sistema de aquecimento dele. Ó, ele está aquecendo o cadinho. Só para vocês verem aí esse tipo de reação. Ainda não chegou no ponto da reação. Olha só, agora o magnésio começa a queimar, né? E olha só a quantidade de luz que emite. Ele vai abrir aqui novamente. Principalmente em contato com o oxigênio do ar, emite aquela luz, né? Certo, gente? Um exemplo, então, aí de reação de síntese. O produto dessa reação vai ser o óxido de magnésio. Carbono com gás oxigênio. Pode ser oxidado o carbono do grafite, então, em gás carbônico e liberar calor. Certo? Aquela questão lá da água de cal, pegar a cal virgem com água e essa reação produz hidróxido de cálcio e libera calor. Então, quando coloca a temperatura, coloca o termômetro antes e depois, deixa um termômetro para monitorar a reação, você vai ver que vai ter uma variação de temperatura. Nós vamos fazer esse experimento, tá? Assim que a gente retornar para as atividades presenciais. Reação de análise, gente, eu dividi aqui em 3 tipos, tá? Que é a pirólise, que é a quebra pelo fogo. Então, esse delta aqui significa o calor. A fotólise, o lambda, representa, então, a ação da luz, de algum tipo de luz. E a eletrólise, esse I significa corrente elétrica, certo? Então, são 3 tipos de decomposição, pelo calor, pela luz ou pela corrente elétrica. Essa reação de análise ou decomposição, coloquei alguns exemplos para vocês. Ó, o carbonato de cálcio, se aquecido, ele vai ser degradado em óxido de cálcio e gás carbônico. O óxido de cálcio, se aquecido, ele pode ser convertido em cálcio metálico mais gás oxigênio. Então percebam que lá na reação de síntese era 2 reagentes dando um produto, né? Aqui a gente tem um reagente dando 2 ou mais produtos. Ó, o principal componente da água oxigenada, o peróxido de hidrogênio, ele é decomposto de oxigênio e água. Na eletrólise da água, se colocar aqui um sal inerte, vai produzir então gás hidrogênio e gás oxigênio. Olha aqui um exemplo de reação de pirólise. Aqui ele tem um carbonato de cobre. E ele está aquecendo, né? Então é aquela reação pela ação do calor, pirólise, né? Carbonato de cálcio. Vocês notam aqui que o pozinho é cinza claro e ele começa a ficar avermelhado. O carbonato de cobre, nesse caso, ele está sendo decomposto em cobre metálico.
Então, é como se fosse essa reação aqui, em vez de óxido de cálcio, óxido de cobre, formando o cobre metálico e liberando lá gás carbônico, certo? Então, um tipo de reação de análise. E aí, gente, o pessoal, então, com base nessas reações, eles classificaram as substâncias de duas formas. Substâncias compostas seriam aquelas que sofrem reação de decomposição. Você consegue decompor ela em mais substâncias. E as substâncias simples seriam aquelas que não sofrem reação de decomposição. Aí tem alguns exemplos de substâncias simples. Carbono, grafite, gás hidrogênio, gás oxigênio. Reação de decomposição, carbonato de cálcio, hidrogênio, hidróxido de cálcio, peróxido de hidrogênio, e por aí vai. Certo? Só que tem um problema. O ozônio, ele é feito só de oxigênio. O gás oxigênio, que é o que a gente respira, ele é feito só de oxigênio também. O ozônio decompõe em oxigênio. Então, segundo essa teoria, o ozônio seria considerado uma substância composta e o oxigênio, o gás oxigênio, seria considerado uma substância simples, certo? Então, isso, segundo esses conceitos, a gente chegaria aqui numa classificação errada, né? Por quê? Porque a classificação correta de substância simples e composta, aqui está aqui a reformulação de conceitos que foram feitos, é a seguinte: substância composta é aquela que é constituída de dois ou mais elementos químicos diferentes, né? Então, são dois ou mais elementos químicos diferentes. Se o ozônio é composto só de oxigênio, só do elemento químico oxigênio, ele não pode ser considerado uma substância composta. Substância simples vai ser aquela, então, que é constituída de apenas um elemento químico. Então, tanto o ozônio quanto o oxigênio são substâncias simples, certo? Sem estar tanto ligado, então, com a questão da reação, e sim com a questão da composição química, beleza? Pode ser falado que a maioria, que assim, boa parte das substâncias compostas, elas vão decompor? Que as substâncias compostas decompõem? Sim, né? Pode sim. Mas substâncias simples não decompõem, já é errado. Aqui o exemplo do ozônio. Algumas substâncias simples têm essa capacidade de decompor, certo? Então, a pergunta é: o que são elementos químicos? Aí eu coloquei aqui bem resumidamente, são os constituintes básicos de toda substância. Então, a substância ela é formada por elementos químicos, certo? Acho que o exemplo que vocês vão conseguir aqui saber de vários desses. Por exemplo, a água, ela é formada por quais? Deixa eu arrumar aqui. A água é formada por quais elementos? Hidrogênio. Aqui eu já vou começar a introduzir alguns símbolos, tá? O símbolo de hidrogênio é H, do elemento químico hidrogênio. Ela é composta por hidrogênio e por oxigênio. Isso a gente já sabe, né? A gente já tem esse conhecimento. Então, eu vou colocar aqui. Não ficou muito bom esse oxigênio, não. Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio ele é formado por cálcio, lógico, né? Que é a parte metálica. Carbonato é um ânion composto por carbono e por oxigênio. Óxido de cálcio. O próprio nome já diz, é composto por cálcio e o óxido, a parte óxida, quer dizer que é derivado de oxigênio. O gás hidrogênio, já sei o símbolo, vou chamar gás hidrogênio, ele é composto apenas pelo elemento químico hidrogênio. Não vem ao caso ainda a gente colocar um número de átomos de cada elemento em uma molécula, né? A gente ainda nem viu esses conceitos. Então, vamos deixar esses conceitos mais para frente. Aqui eu estou falando só de que elementos que são constituídos. O gás oxigênio, a gente sabe que é composto de oxigênio. O ozônio, oxigênio também. O metano, o gás metano, ele é composto por carbono e hidrogênio.
certo? E a glicose? A glicose ela é constituída por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, de acordo com essas informações que eu estou dando para vocês, que isso aqui vocês ainda não são obrigados a saber nada disso, de acordo com essas informações, a gente pode classificar, né? Então, todas que têm mais de um elemento são substâncias, né, compostas. Então, aqui, ó, substância composta, carbonato de cálcio composto, óxido de cálcio composto. Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás ozônio, os três são substâncias simples, o metano, substância composta, e a glicose, substância composta. E aí eu trouxe aqui um exercício, só para vocês treinarem aqui a questão da classificação das reações, tá? Ambas aqui são reações ou de síntese ou de análise. Vocês vão classificar cada uma de acordo com esses conceitos que a gente viu. E vocês também vão me indicar o que significa cada símbolo desse, certo? Então, uma forma só de vocês treinarem isso aí que a gente discutiu hoje. Beleza? Um exercício aqui para a gente treinar também os conceitos, ó, um VOF para falar a soma das alternativas corretas. Vou discutir aqui a questão. Olha só, numa reação de síntese, duas substâncias distintas reagem formando um único produto. Essas reações podem ocorrer com a liberação de energia. E aí, gente? Correto, né? Então, a gente vem aí e coloca V de Vasco, certo? A análise pode ser considerada um processo de identificação e determinação dos elementos que formam um composto. Exatamente isso, né? Você consegue decompor a substância para identificar de que ela é feita. Então, V de Vasco. Nas reações de análise, uma única substância recebe energia térmica, luminosa e elétrica. Beleza, né? E se transforma em duas ou mais substâncias diferentes. Correta, né? As reações de análise podem ocorrer com a absorção de energia. Sim, pode ocorrer com a absorção de energia. Energia luminosa, energia elétrica e tudo mais, né? As substâncias compostas podem sofrer reação de análise. Então, substâncias compostas podem sofrer reação de análise, beleza. Mas não podem sofrer reação de síntese. Gente, vocês viram lá, o óxido de cálcio com a água são substâncias compostas. Eles combinam para formar a cal hidratada, que é o hidróxido de cálcio. Então, isso aqui é falso. F de Flamengo, né? Falso. Hoje sabemos que em determinadas condições o ozônio sofre reação de decomposição formando oxigênio. Isso significa que o ozônio é uma substância composta? Não, né, gente? O ozônio ele é formado por apenas um elemento químico, que é o oxigênio. Então, ele é uma substância simples e não composta, certo? Então, ele pede a soma das alternativas corretas. 8 com 2, 10. Com 4, 14. Com 1, 15. Marca 15 e corta para o abraço. Certo, gente? Então, na próxima aula a gente começa, então, falando de algumas leis, as leis iniciais aí da química, certo? Valeu, gente. Obrigado, viu?